A sã doutrina. A paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. A doutrina do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Esse fruto resulta em uma conduta de vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. O fruto do Espírito Santo é descrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. O que é o fruto do Espírito e qual o seu significado e implicação na vida dos seguidores de Cristo? O fruto do Espírito é mencionado dentro de um capítulo onde Paulo faz exposição acerca da liberdade que há em Cristo. Ele fornece uma contraposição com as restrições impostas pelo legalismo que estava sendo pregado na comunidade cristã da Galácia. Além disso, o apóstolo enfatizou que o jugo da lei não é capaz de fazer com que alguém viva de acordo com a vontade de Deus, mas que somente através do Espírito Santo o homem é capacitado a viver uma vida que agrada ao Senhor. O pano de fundo dos ensinos desse capítulo é a intensa luta entre a carne e o Espírito. O Espírito abomina os desejos da carne, e a carne, por sua vez, rejeita as coisas em que o Espírito nos conduz. Assim, o fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal. É o resultado natural de uma nova vida, uma vida regenerada, uma vida que reflete o novo nascimento, a vida no Espírito. Também é importante não confundir o fruto do Espírito com os dons do Espírito Santo. Tais dons que são utilizados a serviço da Igreja de Cristo. O fruto do Espírito é um conjunto de capacitações que todos os redimidos recebem. A metáfora do fruto aparece várias vezes no Novo Testamento, designando sempre algum resultado. O fruto do Espírito são qualidades morais divinamente implantadas. São resultados de ação do Espírito em nosso caráter. Primeiro, a sua origem é sobrenatural. Enquanto as obras da carne são atos que praticamos naturalmente, o fruto do Espírito é de responsabilidade do próprio Espírito Santo. Precisamos ter humildade, pois não podemos produzir tal fruto. Segundo, o seu crescimento é natural. O fruto faz parte da lei da semeadura e da colheita. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. O nosso interior é como um campo onde estamos semeando diariamente. Aquilo que você semear, você irá colher. Semeie um pensamento e você colherá uma ação. Semeie uma ação, colherá um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. Se você deseja o que o Espírito Santo produz o fruto em você, forneça-lhes os meios, como oração, leitura bíblica, jejum. A graça nos confere os meios para colhermos abundante safra espiritual. Terceiro, a sua maturidade é gradual. Antes de ser um fruto maduro, há etapas que precisam ser cumpridas. Isso demanda tempo. Primeiro a flor, depois o embrião e por fim o fruto. O Espírito Santo não tem pressa e um caráter cristão maduro é resultado de uma vida inteira. Estas capacitações pertencem a um único fruto. Não somos nós que produzimos esse fruto, mas o Espírito Santo que produz em nós. Ele assim o faz de um modo em que uma virtude está diretamente ligada à outra. Portanto, essas virtudes são indivisíveis e juntas formam o fruto. Pense em cada virtude como sendo gomos de um mesmo fruto. Também facilita o nosso entendimento quando conseguimos entender que o amor é a base de todas as outras virtudes citadas. Se não houver amor, é impossível que se tenha verdadeira alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Podemos dizer que o fruto do Espírito é o amor seguido, necessariamente, pelas outras 8 preciosas virtudes citadas.
Essa não foi a única vez em que o apóstolo utilizou uma metáfora relacionada à produção agrícola para se referir à conduta esperada dos verdadeiros cristãos. Como está mencionado em Romanos capítulo 6, versículo 22 e Filipenses capítulo 1, versículo 11. Encontramos também em outras passagens bíblicas o mesmo princípio. Um exemplo disto é a pregação de João Batista, que enfatizava que o arrependimento verdadeiro produz fruto visível de mudança de comportamento, como está em Mateus capítulo 3, versículo 8 e Lucas capítulo 3, versículo 8. Vejamos o que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O apóstolo Paulo apresentou a seguinte relação representativa como sendo o fruto do Espírito. O amor. Na língua grega, amor é ágape. É uma palavra distinta usada para descrever a natureza do amor de Deus, como está em João capítulo 3, versículo 16. Ele nos amou sem que oferecêssemos motivos para que ele nos amasse. E é esse amor que o Espírito derrama em nosso coração, como está em Romanos capítulo 5, versículo 5, para que possamos obedecer ao mandamento de Jesus. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João capítulo 15, versículo 12. Paulo apresenta 15 características do amor. É sofredor, é benigno, não é invejoso, não se ufana, não é soberbo, não é indecoroso, não é interesseiro, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, alegra-se com a verdade, tudo aguenta, tudo acredita, tudo espera, tudo suporta. O amor é a base para todas as outras virtudes. O amor expressa o conteúdo total da fé cristã. O amor é a essência do caráter divino. Deus é amor. Alegria. Alegria é o gozo da graça. É um bem-estar espiritual, resultado de uma correta relação com Deus. A fonte desta alegria é o Senhor, como encontramos em Filipenses capítulo 3, versículo 1, e Romanos capítulo 12, versículo 12. E é chamada alegria da fé e a alegria do Espírito Santo. Esta alegria independe das circunstâncias externas e pode ser desfrutada em meio às tristezas e aflições desta vida. A alegria é uma consequência direta do amor. Essa não é uma alegria superficial, nem mesmo significa a ausência de aflições e dificuldades. Essa alegria é aquela que o apóstolo Pedro escreveu dizendo que é inefável e gloriosa, como está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Essa alegria também é a mesma que o apóstolo Paulo sentia ao dizer, entristecidos, mas sempre alegres, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. A alegria produzida pelo Espírito Santo em nós faz com que nos alegremos mesmo diante de dor, pois somos capazes de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paz. Paz é shalom no hebraico. Inclui tudo quanto Deus tem dado em todas as áreas da vida. A paz é uma dádiva de Deus e pode ser desfrutada somente na presença de Deus. Números capítulo 6, versículo 24. No contexto do Novo Testamento, Jesus é a nossa paz. Confira em Efésios capítulo 2, versículo 14 e 18. Nele encontramos sossego, mesmo em meio às tribulações. A paz de Cristo não significa ausência de guerra, mas é uma tranquilidade interior. Ela é uma dádiva sobrenatural e indestrutível. Em Cristo temos paz com Deus. Resultante do amor, essa paz é a marca de um coração sereno. Ela é uma tranquilidade experimentada verdadeiramente apenas por aqueles que são justificados mediante a fé. Romanos capítulo 5, versículo 1. Quando alcançamos essa paz,
inevitavelmente desejamos compartilhá-la, para que o outro também a tenha. Pela cruz de Cristo é que hoje temos a genuína paz. Longanimidade. Longanimidade significa literalmente fôlego comprido ou lento a ira. É a paciência para suportar injúrias de outras pessoas. É um atributo de Deus, que tolera pacientemente todas as fraquezas humanas, não se deixando tomar pelas explosões da ira ou furor. O Espírito Santo nos capacita à longanimidade. Isto é, sermos tolerantes com as pessoas cuja conduta visa provocar-nos a ira. A longanimidade é a paciência característica de quem foi regenerado, que nos preserva das típicas explosões de ira tão comuns nas obras da carne. Benignidade. Benignidade significa uma disposição gentil e graciosa para com os outros. Também significa excelência de caráter e honestidade. É um atributo divino. Jesus Cristo é o nosso modelo de gentileza, pois sempre se mostrou gentil para com os seus semelhantes. No caso da mulher flagrada em adultério, em João capítulo 8, versículo 1 ao 11, enquanto os homens se mostravam inflexíveis e exigentes, Jesus revelou a sua benignidade, diretamente resultante do amor. Somos aconselhados a demonstrar benignidade. Isso significa que não devemos causar dor a ninguém. Bondade. Bondade significa aquilo que é bom e útil. É a qualidade da generosidade e de ação gentil para com as outras pessoas. Uma pessoa é bondosa quando se dispõe a ajudar aqueles que estão em necessidade. A bondade pode ser traduzida como a generosidade presente no coração e expressa nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. É a excelência moral e espiritual produzida pelo Espírito Santo em nós que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é correto. Essa bondade nos leva a rejeitar tudo o que é mau e perverso. Fidelidade. A fidelidade, em algumas traduções, aparece traduzida como fé. Fé pode significar tanto confiança como fidelidade. Essa também é uma tradução correta do termo grego utilizado, porém, devido à clara relação com a bondade e a benignidade citadas anteriormente, a tradução que mais se encaixa ao contexto é fidelidade ou lealdade. Analisando a própria Epístola aos Gálatas, podemos perceber que faltava lealdade a muitos membros daquela comunidade cristã, não só para com Paulo, mas para com o próprio Evangelho. Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9. Assim, fidelidade, como fruto do Espírito, não apenas se resume à lealdade para com homens, mas principalmente para com Deus e a sua vontade. Mansidão. Mansidão possui 3 significados principais. Submissão a Deus, como está em Mateus capítulo 5, versículo 5 e Mateus capítulo 11, versículo 29. Dócil ou não soberbo, Tiago capítulo 1, versículo 21. E consideração, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21. E Efésios capítulo 4, versículo 2. A mansidão é o resultado da verdadeira humildade, que reconhece o valor do outro e se recusa a se considerar superior. É a virtude daqueles que herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Jesus Cristo é o modelo perfeito de mansidão. A mansidão é o oposto da agressividade, da raiva, da violência. Sermos gentis uns para com os outros revela o fruto do Espírito em nós e nos faz ser imitador do nosso Senhor. Domínio próprio. Domínio próprio significa autocontrole, o domínio dos próprios desejos e apetites. O domínio próprio também pode ser traduzido como temperança. No sentido original, o termo grego descreve a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesma. É o senhorio sobre a língua, os pensamentos, os apetites, as paixões sexuais. A vitória mais difícil é a vitória sobre o próprio eu, ou sobre as próprias paixões. Somente com o poder do Espírito Santo é possível o domínio próprio.
Exercendo o domínio próprio, submetemos todas as nossas vontades à obediência a Cristo. Concluindo, irmãos, a única maneira de vivermos o fruto do Espírito em nossas vidas é através da nossa união com Cristo. Essa união reflete nossa completa dependência dele. Nós não somos capazes de exibir por nossa própria força essas virtudes que fundamentam o caráter cristão. No entanto, cabe a nós agora vivermos na prática o que fomos, o que somos em princípio. Como servos do Senhor, a primeira coisa que deve ser notado em nosso modo de viver é o fruto do Espírito. Se olharmos para a nossa própria vida e não enxergarmos o fruto do Espírito nela, então pode ser que nossas raízes não estejam no Calvário. Se o Espírito é a fonte de nossas vidas, e se é Ele quem nos capacita a vivermos em retidão, então devemos entregar completamente nossos passos a Ele. Por isso o apóstolo escreve: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Quando olhamos para o fruto do Espírito Santo, vemos um retrato de Jesus Cristo. Todas as 9 virtudes acima estão presentes no caráter de Cristo. Elas só podem ser implantadas no crente por intermédio do Espírito Santo. Ele é quem opera a transformação moral no crente. Deixe o Espírito trabalhar em seu caráter.